Olá, eu me chamo Graziane Candiotto e vou falar um pouco sobre o trabalho que desenvolvi recentemente junto aos professores Marco Queremona, Rodrigo Barbosa e Bruna Horta, que possui o título de Desvio para o vermelho na emissão em OLEDs de LQ3 dopado com DCM2. Os OLEDs são diodos orgânicos emissores de luz. Em geral, esses dispositivos consistem em uma fina camada de material orgânico depositada em um substrato de suporte. Essa camada de material orgânico depositada é que emite luz pelo processo de eletroluminescência. A emissão resulta da recombinação radiativa dos pares elétron-buracos, que são injetados a partir dos eletrodos, que são o anodo e o catodo, que ficam localizados em lados opostos do meio orgânico emissivo. Consequentemente, um OLED opera por injeção bipolar. A cor da luz emitida pelo OLED é determinada pela energia excitônica da molécula emissora e, portanto, o dispositivo pode ser projetado para irradiar através de uma ampla faixa espectral, que vai do infravermelho ao ultravioleta. No OLED, a emissão de luz pode ocorrer por meio de um processo fluorescente ou fosforescente. Devido à sua alta eficiência e à gama de cores de emissão possíveis alcançada pela modificação das estruturas químicas das moléculas emissivas e ao seu baixo custo de produção, os OLEDs estão amplamente sendo utilizados em monitores móveis como smartphones, tablets e laptops, bem como em televisores de parede, dispositivos flexíveis do estilo roll-ups. Sua alta eficiência e ajuste de cor também levam os OLEDs a serem aplicados como fontes luminosas e em dispositivos médicos. Algumas das vantagens desses dispositivos são o baixo custo dos materiais orgânicos, a versatilidade da química do carbono, a simplicidade da deposição das camadas orgânicas, a fácil integrabilidade desta tecnologia com a tecnologia convencional. Entretanto, estes dispositivos ainda possuem algumas desvantagens, que são: os dispositivos apresentam uma ampla eletroluminescência e a vida útil desses dispositivos ainda precisa ser melhorada. Em muitas ocasiões nos OLEDs, faz-se o uso da dopagem do material emissor com outros elementos químicos, com o intuito de intensificar ou modificar o espectro de emissão. Este trabalho tem como objetivo entender o desvio para o vermelho, que ocorre no espectro de emissão da matriz de ALQ3 quando ela é dopada com DCM2. Os resultados experimentais mostram que ocorre um desvio para o vermelho de até 50 nanômetros no espectro de emissão da matriz de ALQ3 se esta for dopada com 10% de DCM2. A metodologia empregada neste trabalho envolve uma combinação de cálculos quânticos e simulações estocásticas. Nos cálculos quânticos, utilizamos a teoria do funcional densidade para descrever a propriedade das moléculas a um nível atômico e para entender o comportamento dos níveis de energia das moléculas de DCM2 sobre a ação de um campo elétrico. Nos cálculos estocásticos, nós desenvolvemos um método autoconsistente para descrever a distribuição dos gaps de energia dos sítios moleculares e utilizamos a cinética de Monte Carlo para descrever a difusão dos excitons nesses sítios moleculares. Através dos cálculos quânticos, obtemos momentos de dipolo das moléculas de ALQ3 e DCM2, que estão de acordo com os resultados experimentais. Também obtivemos os tensores de polarização que serão utilizados nos cálculos de distribuição de gap. Devido ao alto valor do momento de dipolo da molécula de DCM2, realizamos cálculos para obter a energia de gap dessa molécula sob a ação de um campo elétrico com diferentes intensidades e direções. Esse cálculo se faz necessário uma vez que o aumento da concentração dessa molécula no sistema altera o campo elétrico local do sistema. Nesse resultado, é possível observar que a energia de gap da molécula de DCM2 apresenta um efeito Stark parabólico em função do campo elétrico aplicado, com alta dependência nos eixos x, y e xy. Esse comportamento da molécula de DCM2 permite descrevermos o gap de energia como uma função analítica de ordem quadrática em relação ao campo elétrico.
Os parâmetros extraídos através da função analítica para o gap em função do campo elétrico serão utilizados para descrever a distribuição de energia dos sítios moleculares do nosso sistema. Nessa etapa, nós calculamos a distribuição de gap dos sítios moleculares, geradas por uma distribuição aleatória de moléculas de AlQ3 com diferentes concentrações de DCM2, e observamos a influência do campo elétrico resultante na distribuição de gap. Os parâmetros utilizados nesses cálculos foram que as moléculas de AlQ3 e de DCM2 em diferentes concentrações foram distribuídas de maneira aleatória em uma rede cúbica, com constante de rede de 8,5 angstroms. Essa constante de rede foi escolhida a fim de reproduzir a mesma densidade da matriz amorfa de AlQ3. Os cálculos para determinar a distribuição da energia de gap foram executados de acordo com o seguinte fluxograma. A distribuição de gap para diferentes concentrações de DCM2 no sistema é apresentada nessa figura. A distribuição de gap apresenta dois comportamentos distintos. Para energias menores que a energia de gap, a distribuição se comporta como uma combinação linear de uma função gaussiana mais uma função exponencial crescente. Enquanto para energias maiores que a energia de gap, a distribuição se comporta como uma função exponencial decrescente. Nosso modelo propõe que o desvio para o vermelho causado pelo aumento da concentração das moléculas de DCM2 é devido à termalização parcial dos excitons à medida que se difundem pelo sistema. Propomos então que a difusão dos excitons em nosso sistema é descrita pela transferência de energia ressonante de Foster, que é um mecanismo de transferência de energia não radiativa baseada no acoplamento de polo, onde uma molécula doadora em um estado eletronicamente excitado transfere sua energia de excitação para uma molécula aceitadora mais próxima. Para que uma transferência de energia seja eficiente, é necessário que o espectro de emissão das moléculas doadora se sobreponha ao espectro de absorção das moléculas aceitadoras, e que a distância de separação entre os centros doadores e aceitadores deva ser muito menor que o comprimento de onda. Em nosso modelo, a dinâmica do exciton ocorre por meio de duas etapas. Primeiro, após a formação do exciton em uma molécula de AlQ3, a excitação é rapidamente transferida para a molécula de DCM2 mais próxima. Esta transferência de energia não radiativa é realizada de maneira eficiente pelo mecanismo de Foster, devido à boa sobreposição espectral entre os espectros de absorção do doador, AlQ3, e do aceitador, DCM2, como mostrado na região em amarelo na figura A. Segundo, quando os excitons alcançam as moléculas de DCM2, ou se eles são inicialmente formados diretamente nas moléculas de DCM2, devido ao aprisionamento de carga, eles podem termalizar, saltando entre as moléculas de DCM2, também por meio do mecanismo de Foster, uma vez que há uma sobreposição menor, mas não desprezível, entre o espectro de absorção e emissão do DCM2, como mostrado na figura B. Devido à desordem energética, os excitons movem-se preferencialmente para locais de mais baixa energia. O processo de termalização dura até que eles finalmente decaiam radiativamente, ou seja, após o tempo de vida do exciton ser atingido. Levando em consideração o modelo descrito, obtemos o seguinte resultado para o espectro de emissão para a matriz de AlQ3 dopada com diferentes concentrações de DCM2. Como é possível observar nessa comparação, os resultados do nosso modelo se mostram de acordo com os resultados experimentais. Como conclusão final, obtemos que o campo elétrico local gerado pelo aumento da concentração das moléculas de DCM2 afeta os níveis de energia da própria molécula de DCM2, gerando um efeito Stark com comportamento parabólico. Este comportamento dos níveis de energia, apresentado pelas moléculas de DCM2, gera uma distribuição de gaps com dois comportamentos distintos e independentes da concentração de DCM2. A transferência excitônica entre as moléculas de AlQ3 e DCM2, e principalmente entre as moléculas de DCM2, permite a termalização do exciton,
que o leva a perder energia, causando o desvio para o vermelho no espectro de emissão do sistema. Eu gostaria de agradecer à FAPERJ e à Rede de Nanotecnologia pelo financiamento desse projeto, como também gostaria de agradecer aos professores Marco Cremona, Rodrigo Capaz e Bruna Horta pelas discussões geradas no desenvolvimento desse trabalho.